A Câmara Municipal de Piuí, através dessa presidência, convidou o secretário municipal de Agropecuária, Abastecimento e Meio Ambiente, o senhor Magno de Paula Gaguim, e o secretário adjunto do Meio Ambiente de Piuí, senhor Eduardo Nascimento de Barros Júnior, para participarem desta sessão, para tratar dos seguintes assuntos: coleta seletiva no Distrito Piuí e destinação dos resíduos sólidos a partir do ano de 2026. O encontro visa discutir ações e estratégias conjuntas que possam promover a sustentabilidade e a preservação ambiental do município. Neste momento, convido para compor a mesa o senhor Magno de Paula e o senhor Eduardo Nascimento de Barros Júnior. Convite aí, o Gaguinho, Eduardo, foi na reunião atrasada. Para vocês explanar para nós aqui, primeiramente, é sobre os resíduos, né? Sobre a coleta seletiva e a destinação dos resíduos. E agora, a partir de janeiro, né, já vai iniciar, né, já ia ter a cobrança da tarifa, né, no talão de água, né, do SAAI. Aí eu passo também aqui as palavras dos demais vereadores que queiram fazer alguma pergunta, ou se vocês quiserem também já se pronunciar aí, vocês fiquem à vontade, e também os vereadores. Senhor secretário, senhor diretor, Eduardo, eu fui um ferrenho defensor do projeto de lei que transformou taxa de tarifa, e hoje eu estou muito preocupado com a relação que falta aí praticamente 2 meses e meio para nós começarmos a destinação do resíduos sólidos para a cidade, para destinar para a cidade provavelmente de Bambuí, não sei como é que está. Então eu gostaria de ouvir dos senhores e já clamar também, porque eu acredito que o município, a administração está faltando um pouco quanto à publicidade, à conscientização, um trabalho que nós não estamos vendo isso. Eu sei que está existindo, conheço o trabalho de vocês, mas precisa da publicidade daquilo que está sendo realmente realizado. Nós temos que encerrar o lixão agora já no início do ano, então eu gostaria que você se posicionasse nesse sentido. Primeiro, com relação à questão da falta de incentivo, de campanhas, em termos de outdoor, de manifestação em rádio, ou mesmo um canal da própria prefeitura, do Instagram, um trabalho que realmente esteja acontecendo para a destinação dos nossos resíduos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, público presente e imprensa falada e escrita. Hoje, Fernanda, a nossa preocupação é a mesma que vocês têm e está levando a população a informação que às vezes é meio falha, porque o sistema de comunicação, essa parte não é a secretaria que faz, é a secretaria de comunicação. Mas, mesmo assim, a gente anda fazendo algumas. O que acontece? Sobre a respeito dos resíduos, hoje nós já temos a parte de coleta seletiva, a gente já tem, e essa parte de números, tá com o Eduardo, eu vou passar para o Eduardo os números, e a parte mais técnica, a taxa do serviço, eu que tomo frente mais. Números mais o Eduardo, o que acontece? Quando a gente começa a coleta seletiva, hoje nós já ampliamos ela, nós começamos com um caminhão, hoje a gente já tem 2 em andamento, e mais os PEVs, e nós já temos outro caminhão comprado. O que nós estamos fazendo? Abrangindo aos poucos, para que não haja, a gente abre de uma vez e não dá conta de chegar lá no barracão, eles não dão conta de pensar, não dá conta de fazer, então nós estamos abrangindo aos poucos. A respeito da preocupação dessa casa e da população sobre o resíduo do lixo, para onde vai, para onde deixa de ir, o que acontece? Tudo isso hoje existe um processo licitatório que já foi publicado, ele vai ser feito no dia 19 de novembro, é o último prazo dele. O que acontece? Aí, automaticamente, como você disse, poderá ser ir para Bambuí ou para Campo Belo, o que acontece? Licitação é o menor preço. O que acontece nessa licitação? Essa licitação, ela existe nela 3 coisas que será licitado: o aterro, o transporte e a caçamba. Cada um pode ganhar. Eu ganhar um, você ganhar outro, achei do outro. Por quê? Cada um pode entrar e quem dá. Automaticamente, pelo que a gente pensa, Bambuí será o aterro. O aterro por quê? É o aterro mais próximo. Por causa do transporte, é o aterro mais próximo. O transporte pode ganhar outro. Então, o que acontece? Tudo isso aí depende da licitação. Se essas licitações correr tudo normal, é dia 19 de novembro, não tiver nenhuma contestação, todo mundo ganhar, então aí será mais rápido. Mas através disso, o destino do lixo, a partir do dia 1º de janeiro, no aterro não é entrado mais. Será jogado dentro de uma caçamba, o aterro tiver ganhado, aquele aterro será fechado 1º de janeiro. Aí qualquer número agora, o Eduardo pode passar para vocês. Não é uma crítica, mas ela está muito em cima, porque nós sabemos que o processo licitatório, ele tem algumas intercorrências. Isso me preocupa. Esse é um posicionamento, não precisa justificar não, por favor, presidente, devido a levar das horas, mas uma questão mais pontual, Eduardo. Desde a aprovação da lei até o presente momento, o que houve de redução do lixo destinado ao lixão? Essa é uma preocupação. Nós tivemos no lixão, vimos que lá ainda existem muitos produtos que poderiam ser reciclados. Então eu gostaria que você pontuasse isso para nós. O que é que melhorou nesse sentido? Quantas pessoas estão trabalhando lá na ponta justamente da questão da reciclagem? O que aumentou em termos percentual da destinação desse lixo? Eu tenho feito a minha parte, eu sempre recolho principalmente na praça ali no PEV. Mas o que isso tem mudado depois do trabalho que vocês fizeram lá no Crédito Alto com os funcionários da prefeitura? Bom, boa noite. Queria cumprimentar o presidente, os novos vereadores, todos que estão presentes aqui. Bom, como já foi até citado aí pelo Magno, em relação à reciclagem, o que a gente já teve de melhoria? A gente já teve uma compra de mais 2 caminhões, a gente sabe, um caminhão infelizmente pegou fogo, não sei se vocês ficaram sabendo, então a gente perdeu um caminhão recente agora. Eu até trouxe aqui, tomei esse cuidado de trazer valores numéricos aqui, das quantidades que estão sendo aí criadas e vendidas pela Camargo, que hoje é a entidade responsável, a associação responsável ali por tomar conta. Mas antes de chegar nessa questão dos números, eu só queria destacar que assim, essa questão da educação ambiental, essa mudança de mentalidade da população, que é o mais importante, ela infelizmente, se a gente vê em qualquer lugar, em qualquer cidade, ela acontece a passos lentos, porque é uma mudança de cultura que a gente tem que implementar. Por isso que é muito importante, e a Secretaria de Meio Ambiente, a gente procura sempre manter constante a questão de educação ambiental. Eu estou sempre, recorrentemente, estou dando palestra em escolas, não foi só aquele movimento grande que a gente fez lá, foi o pontapé inicial, mas depois daquilo, eu já fiz algumas visitas ao setor lá do meio ambiente, a gente procura ter esse cuidado com a educação ambiental, mas a gente sabe que
é um trabalho difícil, árduo, tem que ser contínuo, e o resultado ele não acontece assim do dia para a noite. Mas, com dados aqui, ó, eu tenho as informações aqui do peso total comercializado pela Camarg, né, nos últimos meses, aqui falando do mês de julho. Isso aqui é o comercializado. Isso foi depois daquelas ações que nós tomamos. Até com apoio seu e de outros vereadores também. Mas ó, o peso total comercializado no mês de julho desse ano foi de 12.040 quilos. Entre as categorias aqui são muito variáveis dos tipos de recicláveis que são coletados. Aqui tem papéis, plásticos, aí tem vários tipos de plásticos, né, como a gente sabe, e metais. No mês de agosto foi um peso total comercializado de 11.390, teve uma pequena queda em relação ao mês anterior. Só que no mês 9, a gente já teve um aumento significativo, foi comercializado praticamente 20 mil quilos, foram 19.982. Pode ser que em outubro agora a gente, né, não consiga manter essa marca, mas uma preocupação que a gente tem, e a gente já tomou uma ação imediata para isso, para conter essa questão da quantidade de reciclável que vai para o CAIM, para o lixo comum. A prefeitura já licitou, a gente já tem até uma empresa que venceu essa licitação, que é para a implementação de um centro de triagem e de transbordo de resíduos sólidos urbanos. Essa empresa que ganhou, ela tem uma área ali, perto ali do caldo de cana, eu e o Gaguinho a gente já foi vistoriar, já foi aprovado. E eles já estão começando, já deram entrada até no licenciamento ambiental dessas atividades que vão ser exercidas ali. E o que vai ser? Eles vão levantar, né? A prefeitura licitou para a gente alugar o galpão, um galpão que vai ser construído. Até tem um projeto aqui que depois vou passar para vocês darem uma olhada. Nesse galpão, ele vai ser triado e separado ali todo o lixo da cidade. Então, o que a coleta seletiva não pegar, a gente pega aqui. Então, a gente pode afirmar, sem demagogia, que no ano de 2026 a gente vai ter uma triagem completa do nosso lixo. É óbvio que é muito melhor quando o munícipe ele já separa em casa, a gente tem um aproveitamento melhor. Só que a gente sabe que essa questão cultural, ela, como eu já mencionei, que ela demora, ela não é imediata. Então, para a gente já contornar esse problema, assim que a gente já começar essa reestruturação da cobrança, a gente já tem isso implementado. Essa licitação ela já foi feita, já tem vencedor, ele já está começando as obras. Quem vai tocar é a prefeitura, não é quem venceu, ele vai alugar o galpão para a gente, só que no local lá ele só vai construir agora. Em relação ao lixo, a licitação já foi publicada, como o Gaguinho já disse, no dia 19, já é o dia da sessão, encerra-se o prazo máximo para quem quer que seja fazer submeter as documentações, e está tudo encaminhando assim, para o nosso objetivo, que é dia 1º de janeiro, não tem mais destinação para o lixão, e assim, a gente tem uma política ali dentro do meio ambiente muito forte, para a gente estar cada vez melhorando mais essas questões, assim, igual esses números que a gente trouxe aqui. A gente tem dado um apoio forte ali para a Camarg, mas mesmo assim, não estou querendo tirar a responsabilidade da secretaria, mas não é a gente diretamente que faz essa coleta ali. Então, eles reclamam que às vezes o efetivo ali, principalmente em época de safra, eles perdem um pouco de efetivo, então tem alguns percalços na atividade ali que às vezes acaba influenciando negativamente. Mas todas essas medidas que a gente tem tomado hoje é com o objetivo de sanar esses percalços que vem acontecendo. Senhor secretário, eu vejo aí em volta da cidade outdoors demonstrando as obras que estão sendo realizadas pelo município. É de extrema importância, sei que não é competência sua, como você acabou de falar, mas do setor de comunicação, mas é obrigação sua de cobrar também deles a divulgação, pelo menos, é outdoor, porque o que é visto é lembrado. Então, o que não é visto não é lembrado. Então, da mesma forma que temos aí outdoors demonstrando as obras, eu venho solicitar, Vossa Excelência, também que solicite ao prefeito ou ao setor de comunicação a instalação de outdoors na cidade. Aquilo que nós temos dito aqui em plenário. O trabalho realmente tem sido feito, a gente tem conhecimento do trabalho de vocês, mas não está sendo divulgado, não está sendo dado publicidade. E nós não estamos vendo isso na cidade acontecer. Não é isso, senhor presidente? Então, o que nós estamos solicitando de vocês é essa presença aqui justamente para dizer dessa realidade e para nós tomarmos conhecimento disso. E, em conjunto com vocês, cobrarmos do prefeito e do setor de comunicação, porque existe verba para isso, para que tenha outdoors orientando, conscientizando a questão ambiental, principalmente da coleta de resíduos que nós temos que fazer. Com certeza, Fernando. Nós vamos levar até oficializar o prefeito para que esteja fazendo isso, né? E é uma boa ideia, e eu acho que tem que ser feito mesmo. Quanto mais a gente incentivar, divulgar, através disso que a gente vai crescer, né? A respeito desse projeto aí, esse projeto aí é um projeto audacioso, porque nós vamos alugar, aí a prefeitura não vai construir nada, vai ser tudo alugado, já está licitado essa obra aí, e nós vamos ter um problema porque hoje existe a lei que você tem que ter uma associação envolvida aí. A associação Camarg que está hoje, a gente nota muita fragilidade nela. Então o que nós vamos ter que fazer? Cobrar uma ação mais efetiva dela, porque quando chegar aí, a nossa ideia é tirar aí no mínimo 40% do que está no lixo, a gente tirar para reciclar. Então imagina só, se nós estamos tirando hoje aí quase dia aí umas 30 toneladas, 30% vai dar 12 mil quilos dias. Entendeu? Só de reciclado. Então nós vamos ter que apertar eles e também, se eles não der conta, ver a legalidade para que a gente assuma isso. E porque o intuito é diminuir o que vai para o aterro, para bater o custo, para que esse custo a gente dilui na cobrança. Porque se a gente conseguir isso, eu creio que essa triagem cara aponta do meio do ano, porque essa licitação, até sair, eu creio que final de ano agora, eu acho que já vai começar esse mês ainda, mas mais tardar o outro, mas a gente vê que uma hora dessa desenvoltura aí, são 3 galpão, são 3 patamares, vai chegando, não se faz de um dia pro outro, né? Então a gente pensa e espera o mais rápido possível para estar já triando lá, para que diminua a quantidade do que vai para o aterro. Gaguinho, igual o Fernando disse, nós somos cobrados lá fora, né? O povo pergunta, e com razão, né? Como que está aí o andamento, porque agora de janeiro já começa as tarifas, né? Para ser cobrado na conta de água. E também até eu conversei com você hoje de manhã, encontrei com você. Eu queria que você explicasse para nós aqui sobre essa caçamba que você falou mesmo. Aqueles, até nós vimos, né, Fernando, Fabinho? Quem mais foi lá em Bambuí, né? Que são aqueles caminhões rolam. Vai ter essa caçamba, né, desse caminhão, vai ter fixo no lugar. E os caminhões que serão
no caso, é terceirizada, ganhar essa licitação, eles vão recolher o lixo e descartar o lixo nessa caçamba? Como vai funcionar? Presidente, funciona o seguinte, inicialmente, nós vamos ter provisório um centro de transbordo. Ele é provisório, vai ser lá no aterro mesmo, porque vai fechar, onde vai julgar lá, não joga mais. Só vai chegar, tipo aqui, ó, esse deck. A caçamba fica embaixo, o caminhão vem direto, joga dentro dela. A caçamba vai ser um rolão, que vai caber lá umas 25, 30 toneladas. Aí o caminhão vem, pega e leva ela. Aqui vai ser carreta, porque a quantidade vai tirar em média de 25 a 30 toneladas. Como que funciona? Os nossos caminhões recolhem na cidade normal. Em vez de chegar lá no aterro, julgar lá, igual ela, não, joga dentro da caçamba, a caçamba vem, o caminhão pega e leva pro aterro. Porque a partir de 1º de janeiro não pode colocar lá mais. Vai ser só o centro de transbordo. Ali. Dessa forma ali. A carreta vai ficar ali, joga dentro e ela vai embora. Então, aí no começo, nós vamos ter um volume muito alto. Os nossos caminhões de lixo, a rota normal, faz normal, chega lá, joga dentro e no outro dia ou no mesmo dia o caminhão já vem, vai embora e leva. Pois é, mas essa caçamba, né? Vai ficar no lixão. Certo, sim, eu entendi. Mas quando que ela vai, que vai ser separado o lixo? Porque aqui eles vão pegar o grosso, né? Tudo. Aí vai ser levado para essa caçamba, mas essa caçamba eles vão levar direto, não é para. Vamos supor que seja de Bambuí? Ou não vai passar para esse galpão que vai ser construído? Como funciona? Depois que os galpão estiver pronto, leva para lá, tira o reciclado e joga na caçamba. Até então, enquanto o galpão não ficar pronto, joga no rolão. Entendi. Aí joga no caminhão e leva. Senhor presidente, queria só fazer uma colocação também a respeito da questão da atual situação do lixão. A gente sabe que a partir do dia 1º do ano que vem não pode ser feito mais nenhum descarte naquela área, mas quais serão as ações que o poder público vai tomar em relação àquele espaço? Porque a gente sabe que hoje existe um dano ambiental. Inclusive, em imagens recentes que foram registradas, quando eu estive lá também, os colegas vereadores também foram, a gente vê, inclusive, resíduo daquele lixo que desce ali entre o espaço ali das pedras, no espaço ali da terra. Inclusive, parece que tem até um próprio córrego que passa ao lado inferior ali. Não sei falar se tem algum comprometimento ou não, mas a gente tem que ver sobre a questão das ações. Se tem um cronograma de ações, porque foram longos anos que ocorreram no descarte ali, né? E agradecer a sua presença também, Garim. Sobre essa questão do encerramento do aterro, a gente vai fazer chama PRAD, né? Que é um projeto de recuperação de áreas degradadas e alteradas. Então, a prefeitura vai estar executando esse PRAD no local ali. A gente vai ter que contratar uma empresa por fora, porque a gente não tem o efetivo técnico suficiente para estar elaborando esse projeto, que é um projeto, assim, tecnicamente muito denso. Então, mas assim, a gente já está com isso no nosso planejamento para já estar... a questão de magnitude de valor, eu não sei falar direito se cai na dispensa de licitação e tal, mas vai ser contratada essa empresa para elaborar esses estudos técnicos para a gente fazer o PRAD. E esse PRAD, ele já fala exatamente quais são as ações diretas e indiretas para fazer o encerramento ali de uma forma ambientalmente correta e a gente encerrar aquele passivo. Em relação a esses pontos que você levantou, que ele realmente existe um lixiviamento ali de chorume. Sobre a questão de contaminação do córrego, ali a gente já foi, a prefeitura, né? Quando eu falo a gente já foi notificado pela Polícia do Meio Ambiente sobre essa contaminação e nós fizemos análise da água do córrego e o córrego ele não foi afetado. Isso aí foi ter uma parceria com o SAI. O SAI mandou fazer essa análise e até uma empresa assim, muito criteriosa, muito respeitável, ela não deixa a gente nem acompanhar. A gente só explica onde é que é lá, para não ter influência, para não falar assim que a gente fez alguma maracutaia ali para o resultado dar certo. E felizmente, né, o resultado ali da análise da água do rio, do córrego do Felipe, deu que não tem contaminação nenhuma, então não chegou nesse ponto. Mas é óbvio, é claro que a gente tem essa preocupação, e esse encerramento e esse projeto que vai ser executado ali, a intenção é conter todo o passivo que existe ali e a prefeitura ficar livre de sanções, né, foi até uma argumentação que foi apresentada quando a gente trouxe a questão da reestruturação da cobrança de resíduo sólido, que era a quantidade de multa que a gente já tomou por conta daquele aterro irregular que a gente tem. Então, as ações práticas que vão ser tomadas são essas. Queria só complementar, né, diante da fala também do vereador Fernando, eu acho que é importantíssimo fazer essa questão da conscientização ambiental a nível agora da nossa população. Foi feito um trabalho, acredito eu, muito positivo, até parabenizar o Gaguinho, o diretor também, e os vereadores que se empenharam na questão dos servidores públicos, no ato dessa conscientização, mas eu acredito que nós precisamos de um trabalho mais amplo, que possa contemplar aí a nossa comunidade como um todo, né? Eu acredito, inclusive, essa ideia que o vereador Fernando deu sobre a questão dos banners, né, propriamente ali os outdoors, a gente precisaria ter ali melhor especificado para a população como vai funcionar o cronograma dessas atividades. Hoje o que a população mais pergunta pra gente é, meu bairro tem coleta seletiva? E muitas vezes eu até recorro ao Gaguinho para saber essa informação, perguntam pra gente questão dos dias, dos horários que vão passar, ou se já passam. Então acho que essas questões têm que ficar muito bem amplas e divulgadas para as pessoas terem esse tipo de informação. João, até que você está falando sobre essa coleta hoje, quando iniciamos com 30%. Hoje nós já temos 60%. E temos condição de chegar em 100%. Mas se nós chegar em 100% de uma vez, o centro, lá onde recebe, não comporta o que está acontecendo. Inclusive, nós tivemos incêndio lá esses dias, de tanto resíduo tirado de fora, queimou os resíduos tudo. Queimou um incêndio criminoso que foi colocado fogo lá. E por quê? Tinha muito resíduo de fora e tem gente dentro do galpão. Ainda bem que não entrou. Então hoje nós já temos aí, vamos lá, 50% já feito já. O que nós temos que fazer? E crescendo aos poucos. Porque se a gente ampliar, por lá hoje, nós estamos com 2 caminhão. Temos onde pôr 4. Se nós colocar 4 lá, eles não vão dar conta de receber. Aí vai virar, nós vamos tirar da cidade e jogar lá o que é a população. Virou outro lixão aqui. Não. E o intuito não é esse. É ir crescendo, porque eu acompanho sempre lá. Essa semana eu tiro lá. Se você for lá hoje, já é outra cara. Porque se você for lá hoje, tem uma carga lá. Se eles vão tirar ela hoje, lá deve ter 2 cargas, vai tirar prensada. Antes era não prensada. Hoje melhorou não. Então o que eu penso? Nós vamos entrando aos poucos, nós vamos ter, se nós vamos entrar de uma vez, não vamos tirar daqui, julgar lá. Então não vai resolver, né? Fugindo um pouquinho dessa questão do lixão, do resíduo sólido,
quais as ações que estão sendo preparadas ou já estão pensadas com relação aos resíduos de construção civil. Nós temos visto aí descarte de material de construção civil nos cantos da cidade, agora mesmo. Então, quais as ações que estão sendo feitas com relação aos resíduos da construção civil? E onde está sendo destinado esse material? Fernando, essa colocação é muito importante. Essa é uma preocupação muito séria que a gente tem ali na Secretaria do Meio Ambiente. Até eu e o Gaguinho, a gente nesse último mês, a gente visitou já uns 4 municípios diferentes, né, Gaguinho? Que isso aí foi uma demanda que o Dr. Paulo passou para a gente, porque assim, a gente levou para ele essa questão, doutor, a gente precisa resolver isso aqui. O município ele não tem um local licenciado e ambientalmente correto, apto a receber esse tipo de resíduo. E isso aí fragiliza até na questão da cobrança da própria Secretaria de Meio Ambiente de quem realiza esse tipo de serviço de coleta ali dos caçambeiros. Porque como é que eu vou cobrar do caçambeiro? Você tem que destinar no local correto, você não tem um local correto para ele destinar. Então, realmente, isso é muito importante. Então, porque que eu e o Gaguinho, a gente foi visitar esses municípios para a gente entender aonde funciona, como que é feito, né? E assim, a gente trouxe dessas visitas nos municípios aí, a gente trouxe uma realidade que todos os municípios estão passando por esse problema. Então, o que a gente entendeu aqui? O que a gente está tomando de ação agora? A gente está procurando uma área para a gente viabilizar essa destinação. Outro passo também que a gente vai tomar, porque esse tipo de empreendimento ele precisa de uma licença ambiental. O município de Piuí, no ano de 2022, foi até uma ação que eu participei junto, a gente trouxe o licenciamento ambiental para o município. Só que não vem todas as atividades da deliberação normativa Copan 217, vem só as específicas do município. O município até escolhe quais atividades ele vai licenciar. E na época, nesse pacote de atividades, a gente não embarcou essa atividade de resíduo de construção civil. Então, muito empreendedor, às vezes, fica até meio com o pé atrás para fazer isso no Estado, porque no Estado é colocado muito mais burocrático, é muito mais... os estudos são os mesmos, mas não tem a facilidade ali de, igual a gente tem no licenciamento hoje em dia, que você pode ali conversar comigo, eu tô ali o dia inteiro, todo mundo ali que já trabalha com isso, os engenheiros ambientais que estão acostumados a fazer processo ali, me liga e tal. Então, o que a gente já está fazendo? Esse mês ainda a gente já vai trazer essa tipologia de licenciamento para o município, para a gente poder licenciar aqui. Já teve um engenheiro ambiental que me procurou, porque ele tem um cliente que tem esse interesse de implementar um ato de construção civil aqui no município, mas a gente também não pode ficar contando o que o outro vai fazer, né? Se eu for ficar esperando isso aí, não dá certo. Mas, então, o que a gente já está fazendo a gente está tentando descobrir um local que a gente pode operar. Vai ser a prefeitura precisa disponibilizar desse local, até para a gente poder, como eu já mencionei anteriormente, a gente poder estar exigindo com mais rigor o próprio Código de Postura do município, que já tem todo um regramento para essa atividade. Só que hoje a gente, por não dispor desse local de destinação, a gente fica um pouco de mãos atadas, né? Porque, como eu disse, como é que a gente vai cobrar se a gente não tem esse local para indicar ali para o caçambeiro que ele tem que colocar ali? Então, o primeiro passo agora, que é o que a gente já está correndo atrás, é um local para implementar. Não é uma obra de engenharia difícil, mas também não é uma obra muito simples. Tem que ser um local ali que ele tem um horizonte de projeto ali de pelo menos uns 20 anos, para poder estar recebendo ali os resíduos, e é isso. Senhor presidente. Boa noite, Gaguinho. Boa noite, Eduardo. Eduardo, numa viagem nós fizemos, né, Giovana, em Bambuí, e lá nós vimos o tratamento que eles fazem com o resíduo da construção civil, que é o triturador. O que vocês chegaram a olhar essa questão? Até para usar esse material nas estradas, porque para nós, eu acho que seria bem útil. Eu não sei se a legalidade para estar usando em algum imóvel, né? Gaguinha, a finalização desse ativo nosso aqui não pode ser usado, né? Achei que poderia, às vezes, o pessoal estar usando para descarte. Não, ali a gente não consegue licenciar para essa atividade, não. Isso aí foi muito interessante você ter falado, Fabinho, porque você até me lembrou de um negócio que a gente já tem em andamento. A gente faz parte ali da AMEG, e eu e o Gaguinho, a gente participou lá de uma reunião, e não só participamos dessa reunião, mas essa reunião trouxe frutos. E essa reunião serviu para quê? Para diagnosticar qual era o maior problema que os municípios ali, que fazem parte da AMEG, estavam enfrentando em relação a resíduos. Todo mundo assim, já está correndo atrás da questão de resíduo sólido, todo mundo já sabe o que faz com resíduo sólido, mas o tal do resíduo de construção civil, praticamente unânime. Todos os municípios ali com esse mesmo problema. E então, foi elaborado um projeto, que a gente é signatário, a gente está participando, e esse projeto ele já foi submetido, ele já está em análise, que no caso a AMEG está pleiteando um recurso para a compra de um blitador desse, que esse blitador ele é móvel. Então ele pode atender vários municípios. No caso, a gente faria essa acumulação aqui, e assim que a gente atingir o quantitativo, eu não sei como que seria esse desdobramento, seria uma vez por semana e tal, mas no caso esse blitador móvel ele viria no município para estar processando ali esse resíduo acumulado para exatamente fazer o que você falou, que é usar nas estradas. Isso aí é uma das maiores demandas que a gente tem, é uma demanda assim, infinita, se a gente for colocar. Quando eu entrei na prefeitura, em 2021, eu tive a oportunidade de participar junto com o Tadeu, junto com o outro diretor na época, e com o Arthur, que era secretário na época, a gente fez uma viagem, a gente visitou vários municípios, na época com o subsecretário de saneamento, e a gente pôde conhecer a realidade do município de Jundiaí. Lá, assim, é uma mega operação, essa parte de resíduo de construção civil, eles têm um blitador, assim, enorme, e até bonito, da gente ver, assim, porque chega esse resíduo de construção civil lá, e eles já têm todas as pilhas de cascalho, assim, eles distribuem para as cidades do entorno, usam para eles ali. Então, foi muito bom você ter falado, porque você me lembrou desse negócio que a gente já está pleiteando. Só que você sabe, esse negócio de consórcio, assim, também não é do dia para a noite, mas a gente já fez nossa parte de solicitar, já está em andamento esse processo, e estamos torcendo aí para logo a gente ter acesso a esse recurso aí, que vai atender os municípios aí, todos ali do consórcio têm esse mesmo problema. Senhor presidente, pela ordem, agradecer o Gaguinho, está presente aqui, Eduardo. Gaguinho, só uma dúvida, às vezes, assim, se eu tiver, às vezes não for correto na minha colocação, vocês me podem me ajudar. Hoje, as embalagens de agrotóxico dos produtores rurais, o produtor traz ele, leva para o lixão? Não. Ele tem um galpão ali que chama o galpão, pois é, e esse galpão é localizado lá no lixão? Não é no lixão, ele é no imóvel do lixão, mas não é no lixão. E ele é particular. Então, esse lixo, por exemplo, onde eu quero chegar é o seguinte, essas embalagens que hoje vêm, ao trazer eles para lá, ele não é responsabilidade da prefeitura, não.
é tipo uma associação que toma conta, sabe? Ela é regulamentada para receber. Porque tem, a embalagem agrotóxica ela tem todo um processo ali depois que você usa. Você tem que fazer a tríplice lavagem, tem uma série de processos ali. Esse ASPAF, ele é tipo uma associação que ele é apto a receber. Certo. Lá foi um lugar que pegou fogo há um tempo atrás. Não, a intenção que eu falo é o seguinte, como tem as caçambas que ficam, eu acho, na Viola, Gaguinho, Peneza da Augusto Martins, vão vir normal pra cá, faz o transbordo de lá vai pra Bambuí, não é isso? Vai ser nessa parte. Elas vão continuar nos mesmos locais, porque assim, a preocupação, que é igual o Fernando falou, vocês podem sair nessas beiras de estrada saindo, o pessoal tá jogando muito lixo, infelizmente, né, Fernando? Eu já teve filmagem ali perto da ponta nas saídas da cidade. A preocupação é o seguinte, essas caçambas que já existem nesses locais, elas vão continuar, porque igual na comunidade Peneza e Lagoa, já tem a hidrômetro, então, consequentemente, vai vir a conta para eles pagar. E nesses lugares que não tem, como vai ser feita essa questão? A questão que eu quis falar das embalagens, porque eu achei que deixava lá e era de responsabilidade da prefeitura. Como não é, os produtores que queiram descartar os lixos, porque a gente sabe que tem vários tipos de lixo, arame, tudo. Eles pegam nas propriedades e vão caçar um lugar para descartar. Geralmente descartam lá nas caçambas. O Gaguinho sabe, né, Gaguinho? Tem um problema grande na Peneza, o pessoal vai jogar lá, às vezes não vem nem muito lixo de residência, vem mais esse lixo. Vão continuar essas caçambas, tem alguma programação para esse tipo específico e também, dentro das possibilidades, eu acho que conscientizar, né, igual eu acho que uma grande maioria que todo mundo vai comentando, a fazer essa parte de reciclagem. Gaguinho, só para completar aqui, Juba, e quem que recolhe esses descartes? Já leva lá para esse local que vocês falaram aí, da associação. E quem que pega esse descarte e leva para onde? Ô, João, essas caçambas vai continuar a mesma coisa. O que nós temos que fazer? É o que o Fernando iniciou. A conscientização. Nós vamos na Fazenda Matinha. Ó, a Fazenda Matinha. Hoje nós já temos no centro de triagem. Você, como que é um grande gerador, você tem que depositar lá. Conscientização em primeiro lugar. E as caçambas não tem como a gente parar elas. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a caçamba de Penedo, levar pro centro de triagem, triar o que dá, porque lá também tem reciclado. O resto que vai pro transbordo cai na caçamba e vai embora. Agora, sobre o que o Zé pergunta, a associação, a prefeitura tem os dados, para quem que ela vende é para empresas particulares. A empresa vende, a associação vende e vai embora, e custeia eles. Agora, para onde que vai, a gente não sabe. São Paulo, eles até prestam as notas pra gente, questão das empresas que eles vendem, mas é dali que eles tiram o lucro dele. A gente dá um subsídio muito grande ali, a prefeitura, né? Porque o galpão é emprestado nosso, energia, água. Mas só foi curiosidade mesmo, que eu não sabia desse detalhe. Eles deixavam desse local e para onde queria, quem que pegava depois. Entendeu? Não tem sentido. Mas que é justo, né? Na verdade, o produtor rural tem a obrigação de devolver esses produtos por lei. Isso é lei. Então é o seguinte, a questão da logística reversa, ela tem que retornar. E hoje também, as empresas, a Baia, esses que são produtores de produtos químicos, eles também têm uma parcela de responsabilidade com relação ao retorno desse material. E é bom aproveitar a fala aqui, é o seguinte, é complicado e muito sério, porque se a polícia ambiental chegar numa propriedade e tiver ali um galão de jogado, ou tiver um galão de 20 litros, digamos, de Roundup, sendo utilizado para ninho de galinha, isso é crime. Então até o produtor rural tem que ter essa consciência também, de que ele pode ser multado, dependendo da utilização que ele fizer desses produtos. Isso aí é um negócio que é muito importante, porque a prefeitura ela tem responsabilidade de coletar o resíduo de característica urbana, residencial ali. A gente não tem obrigação nenhuma, na verdade a gente tem obrigação, a gente não pode nem coletar esse tipo de resíduo. A gente não tem essa competência. A gente vai fazer isso, a prefeitura fizer isso aí, até ela tá passiva de responder juntamente ali. E grandes produtores, como é o caso JDE, que é uma grande empresa que a gente tem na cidade aqui, as grandes empresas, grandes fazendas, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, elas são obrigadas a dar a destinação correta nos próprios resíduos gerados ali. Então, as grandes fazendas, eu não estou dizendo ali da casa dos funcionários, não. Principalmente as certificadas ali, Rainforest e tal. O que acontece? Eles têm contratado aí empresas que prestam esse tipo de serviço. Geralmente, costuma ser a Ambientec, que ela até presta um serviço aqui para a prefeitura, na parte de resíduos de saúde. Tem outra também em Lavras, que eu esqueci o nome dela. E eu falo de conhecimento de causa, porque na minha atuação como engenheiro, quando eu trabalhava efetivamente com isso, já teve vários produtores que eu participei da regularização da fazenda deles, e todos tiveram que ter esse cuidado de contratar a empresa ali, que eles precisam mostrar isso aí para o órgão ambiental, que eles prestam ali condicionantes e tal. Então, a prefeitura ela tem essa responsabilidade aí dos resíduos de característica doméstica, e esse tipo de coisa nem pode pegar. Chegou ao nosso conhecimento aqui de uma terceirização para coleta do resíduo no bairro Nova Piuí. O que é que vocês têm para nos falar com relação a como é que foi feito esse processo de terceirização e quais bairros estão sendo autorizados, qual o motivo? Ô, Fernando, um dos motivos que chegou a licitar, foi licitado, a empresa que eu chamo de Gêmeos, nós licitamos uma rota da coleta do lixo, como se diz, é a que sai da capoeira e vai até ela no Novo Tempo. Ela foi licitada e essa empresa ganhou. Um dos motivos que foi feito, eu acho que, pelo que eu conheço o doutor Paulo, as despesas muito altas dos caminhões, que era muito manutenção e tal, aí resolveu fazer para ver como que funciona isso. Aí licitou o processo, essa empresa ganhou e ela iniciou dia 1º. Ela começou, acho que foi dia 1º, dia 2 agora. Então ela faz uma rota terceirizada. Um motorista, 3 gari e um caminhão. Despesa tudo deles. A prefeitura, a única coisa que ela faz é fiscaliza eles. Então nós vem notando que a coisa funciona. Na prática ela está funcionando. Por quê? Nós tínhamos muitos questionamentos sobre os montes de lixo que os gari nós saíam na frente. A primeira coisa que eu fiz, essa empresa veio, eu cortei. A partir de hoje, pega de porta em porta. Aí eles começaram. Quando eles trabalharam uma semana, eu adaptei tudo isso em todas as rotas agora. A partir de segunda-feira passada, hoje está com 8 dias, nenhum caminhão mais faz monte. Sai os 3 juntos e chega os 3 juntos. Então, do dia para cá que nós iniciamos, nenhuma reclamação. Porque o cara reclamava assim, vai lá na porta de casa, faz um monte, o cachorro rasa, faz isso. A partir de, tá com 8 dias hoje, não faz monte mais. A gente proibiu e vem dando certo. Por quê? Porque como nós vamos passar a cobrar, então nós temos que dar algo em troca. As reclamações eram muito, então essa é uma. Então, por enquanto, uma rota está terceirizada. As outras é a prefeitura que faz com os seus funcionários. Tem uma questão também, né, Gaguinho, que a gente tem um problema assim, que eu vejo, o Gaguinho, esse aí cai muito mais no colo dele do que do meu, na distribuição de serviço que a gente tem ali, mas eu vejo assim, a dificuldade que a gente tem com o funcionário. Agora, a partir do momento que a gente tem ali, porque a gente tem
terceirizado, essa responsabilidade ali fica do terceirizador ali. Então, ele é responsável. A gente ali, secretário, a gente é responsável por fiscalizar. Então, ele tem que dar conta. Se um funcionário ligar para ele, ó, não vou, ele tem que arrumar outro. Isso é dor de cabeça dele. Agora já aconteceu coisa aqui, o Gaguinho não é de comentar isso, mas isso é um negócio que eu fico até orgulhoso. Eu acho muito. Assim, não pode acontecer, mas já aconteceu. O Gaguinho ter que pilotar o caminhão de lixo porque não tinha funcionário. Mas ele é habilitado? O Gaguinho é, ué. Então, agora pensa assim, é um negócio que a dor de cabeça que a gente tem com o funcionário, ela é muito grande. Então, a partir do momento que a gente terceiriza, a gente fica só por conta ali de fiscalizar e cobrar a empresa. E eles têm outros meios de ter maior assertividade ali com o funcionário. Porque a partir do momento que a prefeitura, você sabe como é que é. O funcionário de prefeitura, assim, ele tem ali as malandragens e tal, é muito mais difícil. E quando a gente pega, Fernando, quando você pega um caminhão que tem 3 efetivos, ele fala assim, o mês que vem eu fico, você vai. Aí você tem que ir lá, você não tem a mão de obra, às vezes você tem que relevar. Então, hoje, mudou muito isso. Quando eu entrei aqui, tinha muito isso. Hoje não. Graças ao nosso jurídico, quem vem pegando firme mesmo, já tem vários processos administrativos, estão tendo. Então, hoje melhorou muito, mas hoje o que a gente chama, vou te dar um exemplo, eu fiz um processo seletivo, tem 15 dias atrás. Apareceu 42 pessoas. 30 funcionáros já eram da prefeitura, 12 novo. Nenhum dos 12 passou. Por quê? Ele não cumpriu a meta. Chegava na prática, ou ele faltou, ou ele não deu conta. Então, o que acontece? É sempre os mesmos. Eu já cheguei dia lá de vários funcionários que dobrar, trabalhar cedo, de manhã e à noite. Por quê? Mão de obra. E hoje não adianta. Por quê? A prefeitura paga mal. Eu não vejo que paga mal. A prefeitura hoje é uma empresa que você sabe aqui, que passa aqui, que ela paga salário, ela paga insolidariedade, ela paga hora extra, ela paga tudo. Então, o salário não é tão ruim. Mas Piuí, eles falam que a mão de obra aqui é escassa. Por quê? Hoje o cara que está trabalhando lá na reciclagem, ele ganha lá 100 reais. Na frente de café ele ganha 400, 500. Aí o que ele faz? Quando está na safra, você não acha ninguém para trabalhar. Quando falta ele vem, a safra voltou ele. Então, graças a Deus, hoje, a terceirização, o intuito é essa. A gente tentar ver se dá uma prestação de serviço melhor para a população. E a população cobra, a população e com direito, porque ela paga os impostos, então ela está. Uma das preocupações da terceirização é essa, fazer uma prestação de serviço melhor. Certo. E quero parabenizar aí essa mudança de atitude, tendo em vista a terceirização, de realmente não deixar montes de lixo, que isso é várias reclamações chegar nessa casa. Todos nós sabemos que o trânsito de Piuí está caótico. Existe algum estudo ou possibilidade da coleta de lixo passar a ser noturna? Porque aí vai ser uma prestação de serviço mais ágil e talvez mais eficiente? Outra coisa, Fernando, foi feita, boa pergunta. Antes, essa rota que fazia no centro, ela iniciava na pista de patins. Às 4 horas da tarde, saía no centro. Quando chegava em Santo Antônio, 5 horas da tarde. Ele transitava um caos. O que eu fiz? Invertia a rota. A rota que começava às 4, ela chega na Santo Antônio, 8 horas da noite a 9 horas. Antes ela começava aqui, hoje ela começa na Morada do Sol. Ela vem da Morada do Sol, faz os bairros, quando é torno de 7 horas, 6 e meia, 8 horas, que ela entra no centro. Outra coisa, as reclamações caiu já. Então, e tá dando certo. Por quê? O que acontecia muito? Muitas das vezes o caminhão passava 6 horas lá na Santo Antônio. A loja fechava, tirava o lixo para fora, o lixo ficava por dia. Hoje eu inverti a rota, já tá dando certo também. Uma das coisas que nós já fizemos também, mudamos o horário de passar no centro. Gaguinho, até o Fernando entrou nesse assunto, eu estava anotado para falar sobre isso mesmo, essa questão da coleta, do horário da coleta. Porque o funcionário, já chegou um funcionário a conversar comigo. Fabinho, nós já recebemos, entendeu? Para trabalhar, mesmo fora do horário, né? Na parte noturna. Para nós, ele é muito melhor. Porque é adicional. Eles estavam trabalhando naquele sol quente, a gente sofre nesse horário. À noite, a gente vai trabalhar no horário mais fresco. Só que no dia de chuva, à noite, vai passar um frio, né? Mas, como se diz, compensa por questão do horário do transtorno do trânsito. Eu tinha feito no mandato passado uma indicação ao prefeito sobre a questão dos containers. Você não acha que seria uma ideia em pontos, containers? Eu não sei, alguns pontos. Eu vejo em Pimenta, eu frequento muito lá, a questão, mesmo por questão de cachorro, de acúmulo e rapidez para coleta. Fabinho, eu vejo assim que a sua posição é muito bem vista. Por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. Piuí hoje é uma cidade de 35 mil habitantes. Agora imagina só se nós for contendo na cidade inteira. Se nós for fazer o centro, vai começar. Por que o centro tem e o meu bairro não tem? Hoje, Pimenta, você pode ir lá, tem 50 contêineres. Piuí, se você for colocar, tem que ser no mínimo 500. Que hoje aí se torna. Uma das coisas que eu tenho problema hoje na limpeza urbana, que vocês mesmos vê. Onde o cidadão pede uma lixeira, se transforma no lixão. Te dou vários pontos. Ali nessa reta tinha uma, toda que você passava lá, no pé dela. Eu tirei ela. Lá no bairro do João Marcos tem um lote lá, eu estou devendo, eu tenho que tirar ela. É um lixão. Se eu tirar ela, acaba. Então, o que eu tenho medo? Porque o cara passa de carro, ele não para lá, vai lá, ele joga lá, ela pufa no chão. E o custo-benefício, talvez, vai ficar muito alto. Isso aí é um estudo que tem que ser feito. E um container daquele hoje deve custar uns R$2.500. A Pimenta tem 20, 30. Aqui com 500 você não atende. Porque Piuí, vocês conhecem, a população nos ensina. Como que ela nos ensina? Exigindo, cobrando. E hoje com o celular, infelizmente, não tem como. Se eu colocar um container na esquina daqui, amanhã o cidadão lá da outra esquina, por que você pôs lá em fechar no 2? Então tem que ser uma coisa que tem que ser bem estudada, o custo-benefício. Uma coisa que eu já mudei, nós temos que mudar. A agilidade. Quanto mais rápido passar, não deixar o lixo na porta. E a partir da população, conscientizar que o caminhão passa na minha porta 5 horas, eu pôr o lixo 4h30, a cidade vai melhorar. Por quê? Muitas das vezes o caminhão vai passar assim. Ele põe o lixo 1 hora da tarde. Aí o cachorro vai rasgar, dia de domingo eles colocam. Então, o que o Fernando falou ali? A conscientização. Nós temos que começar a tentar conscientizar o povo, mostrar para a população que a nossa cidade tem condição de ser limpa. E ela já é limpa. A nossa cidade hoje, vocês como vereador, como gestor, vocês podem andar. Vai em cidade grande, onde Capaz, Formiga, pode ir em qualquer cidade. Não existe na região nenhuma cidade limpa igual Piuí. Sabe por que Piuí é limpo? É limpo assim, Fabinho? Porque a nossa população é exigente. E a gente tem que agradecer a eles. Eles pagam o nosso salário para nós fazer bem feito. Nós não estamos fazendo bem feito ainda não. Mas espero que nós vamos chegar um dia que eles vão falar assim, hoje Piuí está 100%. Mas eu te garanto, uns 70% nós já estamos. Tem que melhorar mais. Por quê? Não, essa esquina foi fundamental. Era que nós tínhamos mais reclamação, era um monte. O cara me ligava, não, acabou. O céu é aqui, ó. Na sua casa você já me ligou aqui, ó. Gaguinho largou um monte aqui na esquina. Hoje não tem mais. Hoje é de porta a porta e lá vai. Mas em conversação, o João Marcos tá ligando 5 vezes mais. Porque eu ando muito, Gaguinho. Aí eu presenciei muita situação.
Vocês querem falar mais aí, os novos vereadores? Não, eu quero realmente cumprimentá-los, que vocês tenham consciência do seguinte, que o nosso papel é esse. E quando isso acontece, uma mesa como essa, a gente realmente traz informações novas para a comunidade, até mesmo para a gente saber falar para a população, mas ao mesmo tempo eu volto a cobrar. Nós temos que dar publicidade no trabalho que está sendo feito, orientar, colocar as ações que têm que ser realizadas, que seja no Instagram, que seja em outdoors, né, aquilo que eu falei. Veja aí outdoor das obras, mas não veja outdoor chamando a atenção para a conscientização ambiental, e nós estamos prestes a dar um grande passo no nosso município. Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado, e continue firme. Eu sou parceiro de vocês. Senhor presidente, só agradecer também o Eduardo, mas o Gaguinho. Às vezes a gente cobra, a gente pede, mas o Gaguinho, todas as vezes que a gente liga, ele dá uma resposta, dá uma posição. E não é fácil. É uma das pastas aí que a prefeitura tem, que o prefeito tem, que a gente sabe que é da limpeza, a gente sabe que esse serviço do Gaguinho não é fácil, mas é dedicado. A gente vê você todos os horários aí, tá andando na cidade inteira, você sabe o problema. E tenta resolver da melhor forma possível. E pode contar com essa Câmara, fazer o melhor que for para a nossa cidade. E também essa parte de conscientização. E a gente sabe que vocês vêm trabalhando bastante aí. E se Deus quiser, vai haver um resultado positivo. Porque veja, Marcos, até o Gaguinho tem que pegar o caminhão. Então você vê que é um secretário que não para. O telefone dele também não para, não. Então isso aí mostra que o trabalho dele está sendo bem feito. Críticas, isso aí existe. Mas, Gaguinho, você não preocupa, não. Cada dia que passa, né, é trabalhar para melhorar. Obrigado, Gaguinho. Senhor presidente, também gostaria de agradecer, né, Eduardo, Gaguinho.